Então, quanto à forma ou à estrutura dos animais, não existe uma alegação sequer de uma prova de herança do uso que não tenha sido subsequentemente desacreditada. Deve ser acrescentado que, embora falte evidência de se poder haver variações individuais, existem, porém, súbitas mudanças ou mutações que às vezes ocorrem na história da espécie. Por exemplo, uma pequena variedade de plantas isolada em pequenas colônias, como numa encosta montanhosa, pode ser o resultado de uma mutação súbita envolvendo ligeira alteração dos próprios genes. Permanece, porém, o fato que, apesar de terem sido estudadas de perto milhares de mutações, não foi demonstrado um único exemplar pelo qual uma mutação criou um animal mais complicado ou deu origem a uma nova estrutura. Então, se busca na biologia base para sustentar essa questão da evolução, nós vamos entender por essa linha de raciocínio que permanece o fato que, apesar de serem estudadas de perto milhares de mutações, não foi demonstrado um único exemplar pelo qual uma mutação criou um animal mais complicado ou deu origem a uma nova estrutura. Desde os dias de Darwin, nenhum progresso tem sido feito na solução dos problemas fundamentais da evolução. Numa análise do livro A Citologia Animal e a Evolução, de 1954, J.D. White disse o seguinte: as causas fundamentais da evolução em grande escala, conforme tem ocorrido através das eras geológicas, na formação dos grandes grupos de animais e plantas, ainda não podem ser descritas ou explicadas. Ou seja, esse pensador apresentou esse argumento. Segundo, o argumento de Darwin, tirado dos dados da embriologia, é demonstravelmente cheio de falácias. Segundo seu raciocínio, o feto, ao se desenvolver no útero, recapitula a totalidade de seu passado evolucionário, enquanto o óvulo fertilizado vai crescendo e produzindo mais e mais órgãos e membros complicados. As bolsas viscerais no embrião humano, por exemplo, seriam o equivalente às guelras dos peixes, indicando, portanto, a emergência do homem numa forma de vida de peixe. Mas este tipo de raciocínio ignora a estrutura, ignora convenientemente o fato indubitável de que estas estruturas nunca funcionam como guelras em qualquer estágio da vida do embrião. Realmente é difícil perceber como a teoria da recapitulação possa ser harmonizada com a real sequência do desenvolvimento dentro do feto. Por exemplo, a superfície respiratória não se desenvolve até o estágio bem avançado do desenvolvimento do embrião dentro do útero. Mas é inconcebível que em qualquer estágio pré-humano o suposto ancestral do homem pudesse ter sobrevivido sem qualquer mecanismo respiratório sequer. Além disto, a cabeça do embrião é enorme em proporção ao restante do corpo, enquanto que a cabeça de todos os ancestrais da raça humana era relativamente pequena em proporção ao corpo.
Então não é sequer verdade que os órgãos simples do feto iam se complicando de várias partes diferentes que, segundo parece, foram formadas separadamente, no início sendo então combinadas de acordo com um padrão pré-determinado que não tem nenhuma causa física que possa se descobrir. De certo, é bem verdade, né, que os embriões de todos os mamíferos se desenvolvem de óvulos unicelulares, que parecem quase idênticos e que durante os primeiros estágios permanece esta semelhança. Mas será que este fato requer uma teoria de que todos os mamíferos se desenvolveram dos mesmos ancestrais pré-mamíferos? Eu volto novamente àquilo que comentei momentos atrás. Se partíssemos da argumentação, ou abríssemos mão da argumentação e analisássemos a linha de raciocínio do pensamento humanista, nós entenderíamos, a grosso modo, de modo muito simplista, que a intenção é não querer dar a Deus a autoria da criação. Isso é um absurdo. Então, dificilmente poderíamos imaginar que os ajustamentos mais delicados e os órgãos complicados pudessem chegar a existir antes da estrutura básica a qual terão que ser ligadas. Mas postular uma origem ancestral comum para explicar as semelhanças das primeiras formas é tão irrazoável, né, citando a expressão pungente de Clarke, como imaginar que as gotas da chuva se derivam de pedregulhos, porque ambos têm forma esférica. Há uma conexão real, mas esta é matemática, inerente à natureza do universo e não se deve a qualquer conexão direta entre os objetos. Pode-se dizer com segurança que não há quaisquer dados da embriologia que não revelam a operação do desígnio e propósito deliberados pelo Criador. Eu vou repetir. Pode-se dizer com segurança que não há quaisquer dados da embriologia que não revelam a operação do desígnio e propósito deliberados de um Criador. De um Criador todo sábio, mais do que a operação mecânica de seleção natural.